Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui um trecho da entrevista que o Calil concedeu ao UOL tem 2 semanas já. Mas quando ele foi falar sobre as eleições de 2022, aí tem alguns pontos importantes. Eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao comportamento dos jornalistas tentando cavar alguma notícia positiva para o Lula. E tem um detalhe lá que ele falou, que esse sim, pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, teve aí uma certa mudança, nada oficial, mas trata-se da, enfim, pré-candidatura de Rodrigo Pacheco, que é do partido dele, que parece que agora desistiu, falta só anunciar de maneira oficial. Eu vou deixar links aqui embaixo, mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like, dislike, comenta, compartilha, tudo isso fortalece o nosso trabalho. Bom, meus amigos, vamos lá então, eu vou colocar aqui para vocês e eu aproveito para explicar, porque tipo, um vídeo como esse, que é do UOL, que é um canal monetizado, eu tenho receio de jogar na tela aqui e eventualmente isso afetar o meu canal, eu levar um strike, algo nesse sentido. Por isso eu tento, enfim, uma outra estratégia para tentar manter o canal aqui sem nenhum tipo de problema, e eu acho que também fica legal, dá para entender, dá para ouvir direitinho o que está sendo falado. Vamos lá então para o vídeo, eu vou comentando aqui alguns pontos. Prefeito, por falar em amizade, o senhor é muito amigo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do seu partido, o PSD, mas em recente entrevista, o senhor disse que nesse negócio de campanha para a presidência da República não vai ter apoio automático, não. Quer dizer que nem para ele o senhor tem apoio automático? Nem para ele, Pacheco? Para ele tem. Porque é um candidato de Minas, é um candidato do meu partido, é um candidato que é natural que tem, né? O que não vai ter é apoio automático para qualquer um. Deixa eu só fazer uma pausa aqui então para dar mais detalhes. Pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, o Antagonista publicou que o Pacheco, que já vinha aí dando alguns sinais de desistência, realmente jogou a toalha, né? Inclusive na matéria falava, usava esses termos, e que só vai agora esperar um momento adequado para fazer o anúncio oficial. Então o Pacheco é o senador eleito por Minas Gerais em 2018 pelo DEM, saiu do DEM e foi para o PSD, que é o partido também aqui do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Então esse apoio automático que ele daria ao Pacheco, por ser do seu partido e segundo ele por ser de Minas, agora não vai existir. O Kassab tem insistido que o partido vai ter candidatura própria, mas ao mesmo tempo mantém algum tipo de diálogo, por exemplo, com o PDT de Ciro Gomes, e o Lula diz que desejaria ter o PSD com ele, só que o Kassab já deu vários foras aí no Lula. Então eu acho a situação para o Lula um pouco mais complicada, porque dentro do PSD você tem ali políticos simpatizantes, sim, a candidatura do Lula, mas você tem quase que antipetistas, então ficaria complicado para o partido entrar nessa aliança com o PT. Então eu acho que a situação do Lula com o PSD não é muito favorável, mas, né, em relação ao Kassab, a gente tem que ficar sempre atento nas movimentações que ele faz. Vamos avançar aqui. Não é qualquer um desdenhando, não. Para qualquer um grande nome para presidente da República. Bolsonaro, há a possibilidade de o senhor apoiar? Não. A minha exclusão é de quem me tratou, como ele me tratou durante o governo dele todo, né? Eu não posso agora esquecer o que se passaram. E o ex-presidente Lula? Qualquer um. Aí o Lula, né? Porque realmente o Calil sempre teve um posicionamento um pouco mais distante do Lula e do PT. Então vem essa pergunta até que eu entendo. Aí ele generaliza. Qualquer um, menos Bolsonaro. Tá? Qualquer um. Não é o Lula, não. É o Lula, é o Ciro, quem que é mais candidato aí? A Tebet. Qualquer um que quiser conversar sobre Minas Gerais, sobre Belo Horizonte, o que vai vir, o que vai ser, eu vou conversar. Eu recebi o Bolsonaro na minha prefeitura 2 vezes, quando ele era candidato, recebi o Haddad, recebi a Marina, recebi todos, o Ciro, né? Eu recebi todos. Então, eu sou, ao contrário do que se diz, um cara que sei escutar e sei conversar, né? Agora, para ter um apoio, que para mim não é tão importante assim não, tá, gente?
Meu apoio não é coisa de outro mundo, não vai mudar muita coisa, não. Então, está parecendo que se eu apoiar vai ganhar. Não tem nada disso, não. Quem dera. Quem dera. Mas o seu... Ela vai reforçar que é um apoio importante de fato, tanto que o Lula quer o apoio dele, o Ciro também quer. Eu vou falar sobre o apoio do Calil, por exemplo, em 2018, como que foi as eleições municipais em 2020. Assim que acabar, eu volto trazendo os cenários anteriores nas últimas eleições. O apoio garante um palanque no interior de Minas Gerais, né, prefeito? Isso não é importante para o senhor? Não. Ó, aqui a pergunta dela é palanque para ele no interior de Minas Gerais, porque quando você pega as pesquisas hoje, o Calil está na frente do Zema na capital e também ali na região metropolitana, mas no interior o Zema leva vantagem. E aí ela, peraí, mas será que esse apoio não seria importante para você, né, para ele no interior de Minas? Vamos ver a resposta dele. Não, eu sou prefeito de Belo Horizonte, a eleição, historicamente, em Minas Gerais, caso aconteça da minha candidatura, né, que ainda não tem nenhum candidato, nem o próprio Lula, nem o próprio Bolsonaro, nem o próprio Ciro, são pré-candidatos, e o que eu digo sempre, o prefeito de Belo Horizonte é candidato natural ao governo de Minas. Então, eu não preciso de palanque, eu tenho palanque. Eu sou o ex-prefeito de Belo Horizonte, no caso de uma candidatura, e tenho que mostrar, né? Porque hoje o eleitor não acredita mais no que esses caras conversam, não. Tá? Cada um vai pegar o que fez e o que entregou. Porque, volto a repetir, já disse aqui na UOL, inclusive, pobre é pobre, pobre não é burro. Tá certo? Prefeito. Então, oi. Não, eu ia perguntar... Eu acho muito bacana, eu particularmente gosto desse jeito mais direto que o Calil fala, sabe? Eu, enfim, sou suspeito para falar porque essa comunicação dele eu acho muito simples, muito fácil de entender. Tem gente que acha ele um pouco truncado, eu particularmente não acho assim. Vamos lá. Não, porque o senhor já disse em entrevistas que Lula é o maior... Deixa eu pegar... Vejam isso, vou fazer uma pausa aqui para vocês repararem o esforço que o pessoal do UOL vai fazer para arrancar um elogio ao Lula. É impressionante, vejam só. Aqui a aspa certinha, é um dos maiores líderes do mundo, né? Isso pode refletir... Sociais do mundo. Ó, já veio aqui um dos maiores líderes do mundo. Aí o Calil falou, opa, sociais. Sociais do mundo. Isso já é uma sinalização? Não, isso é uma constatação lógica, que só não enxerga quem nunca leu 3 páginas do livro de História Moderna do Brasil. Entendeu? Que o Getúlio foi Ó, o Thales ficou feliz lá, ó. o maior líder trabalhista desse país, não precisa de eu querer apoiar o Getúlio para presidente da República para saber disso. Que o Juscelino foi o maior desenvolvimentista desse país, eu não preciso de apoiar o Juscelino para presidente da República para saber disso. Mas o pré-candidato é o Lula. Hã? O pré-candidato entre eles é o Lula. Pois é, ué, mas isso é uma constatação histórica, querido. Né? E não é definitivo. O Getúlio pode amanhã não ser o maior líder trabalhista, o Juscelino pode não ser o maior líder desenvolvimentista e o Lula pode não passar a ser o maior líder socialista. Mas isso é uma constatação histórica, isso não é simpatia, não. Ó, isso não é simpatia, não. Vejam o que vai acontecer daqui para frente. O maior líder da direita, a maior líder da direita brasileira que eu tenho conhecimento é o Jair Bolsonaro. Isso não quer dizer que eu gosto ou não gosto dele, não. Isso é uma constatação histórica. Importante, porque você falar que o fulano é maior ou menor não quer dizer que você tem simpatia ou antipatia. É só constatação na opinião dele. Mas vejam que o Thales agora vai tentar arrancar o tão esperado elogio. Mas pelo prefeito, que eu entendo do que o senhor falou, o senhor, primeiro, não há hipótese de apoiar o Bolsonaro. Segundo, Lula, Ciro, Moro, Tebet, os outros, Dória, os outros o senhor está disposto a conversar. Vale. Mas o senhor tem muita simpatia pelo Lula. Vale. Vou até voltar aqui. Olha a pergunta dele, ó. Mas o senhor tem muita simpatia Ele deu até uma travadinha. Muita simpatia. Agora o que o Calil vai falar? pelo Lula. É isso? Não. Olha, eu conversei com o Lula 2 vezes na minha vida, filho. Tudo é tratado, que um amigo em comum foi visitar o Lula, tá parecendo que eu tomo café na cozinha do Lula.
Porque um dos secretários dele, Adal Clever, que foi até candidato aí a governador em 2018, fez uma visita ao Lula, porque ele é conhecido do Lula. Aí a imprensa já achou que foi lá buscar o apoio, enfim, ele vai agora falar um pouco sobre isso. Eu estive com o Lula pessoalmente uma vez na minha vida, pô. Eles estão querendo, isso é mais ou menos a história da Guatemala na década de 50, com Arbenz, aquele presidente que foi deposto lá. Eles achavam que ele era de esquerda e tudo, porque ele queria fazer uma reforma agrária na Guatemala. Coitado, ele foi deposto pelo ódio da esquerda e do comunismo. E os Estados Unidos cismou que ele era comunista e mudou a história da América Central. Então, quer dizer, tem que parar. Quem cuida de pobre, tá certo? Quem cuida de pobre é simpático ao bem. Quem cuida de pobre é quem tem coração, gente. Isso é humanismo. Isso é empatia. Você vê uma dona de casa em pranto que perdeu uma geladeira, porra, não dói no coração? Só do Lula que dói no coração? Só do Lula, quer dizer, o Ciro não fica triste, o Dória não fica triste, o Calil não fica triste, ninguém fica triste? E o Bolsonaro? Fica triste. O pessoal ficou até sem palavra. Não? Ele não fica triste. Não, ele não fica, não. O Calil realmente é uma figura diferente, assim, da política, não só mineira, mas também eu acho que, enfim, ele tem muito potencial para o futuro. Não está definido ainda realmente quem que o PSD vai apoiar, nem quem que o próprio Calil vai apoiar. Só fazendo aqui uma pequena avaliação de como que está o cenário em relação ao PSD, como eu disse para vocês, nesse momento tudo indica, falta oficializar, o Pacheco não será o pré-candidato à presidência da República. Vamos ver o que eles vão arrumar com o Pacheco. Ele é senador, tem mandato até 2026. Muita gente fala que o PSD, no fundo, quer continuar comandando o Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, é também ali o presidente do Congresso. Congresso que envolve Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então vamos avaliar e aguardar. O PSD abriu conversas com o Eduardo Leite, que perdeu as prévias dentro do PSDB. Vamos ver se o Eduardo Leite vai sair mesmo do partido, que muita gente já especulava caso ele perdesse as prévias. Enfim, se ele fosse, ele vai ser apresentado como pré-candidato à presidência novamente, mas agora pelo partido do Kassab, ou não. A gente tem que aguardar para ver os dobramentos disso. Nessa semana, a relação PSD-Ciro se aproximou muito, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, enfim, tem conversa marcada com o Lupe, com Rodrigo Neves, que é o candidato do partido do PDT ao governo do estado do Rio. No fim de semana tem uma reunião marcada com Ciro Gomes. Eu estava lendo aqui algumas notícias. Enfim, não tem nada definido ainda, mas as chances do Ciro ter o apoio do Eduardo Paes, que é hoje lá uma figura talvez a principal dentro do estado, e o Rodrigo Neves receber o apoio também do Paes e do Felipe Santa Cruz, essas chances aumentaram muito. Vamos aguardar e ver. No estado de São Paulo, o PSD dava como certa a filiação de Alckmin, que seria o candidato ao governo do estado, e o Datena, que saiu do União Brasil, ficou pouquíssimo tempo no partido, na verdade o PSL, né? Mas a partir do momento em que anunciaram a fusão com o DEM, formando União Brasil, o Datena ficou insatisfeito, anunciou que sairia do partido e que iria para o PSD, mas essa ida não foi oficializada por conta dessa movimentação do Alckmin, enfim, poder apoiar ali o Lula, ser o vice do Lula. Então, para o PSD, essa manobra do Lula foi muito ruim, porque fez o partido, por enquanto, perder 2 quadros, mas tudo pode ter uma reviravolta e os dois, de fato, irem para o PSD. E em Minas Gerais, tem esse cenário aqui em relação ao Calil e ao Pacheco. E o Calil, em 2018, prefeito, no seu primeiro mandato, ele tirou licença não remunerada da prefeitura para apoiar Ciro Gomes. Ele foi para a rua, foi dar entrevista em rádio. O partido que ele estava na época era o PHS, que tinha formado uma aliança nacional com Henrique Meirelles. Mesmo assim, o Calil apoiou o Ciro, que ficou em segundo lugar na capital mineira. Em 2020, o PDT de Ciro entrou na chapa com o Calil. Então foi um apoio ali importante. O Calil venceu no primeiro turno de lavada. O PT lançou o candidato contra o Calil, uma votação muito baixa lá na capital. Enfim, o Calil foi aprovado e estava com aprovação altíssima. Ele enfrenta nesse momento alguns desafios ali, questões políticas, né? Algumas manobras estão, de certa forma, enfraquecendo, né, esse seu segundo mandato,
mas não por conta dos resultados. É uma questão mais no campo ali da política mesmo. E vamos aguardar e ver como é que vai ficar a situação dele, que é um palanque muito desejado, repito, pelo Ciro, pelo Lula, certamente também pelo Dória, e vamos ver como é que vai ficar a situação do PSD em nível nacional. Qualquer grande novidade em relação a isso eu trago para vocês. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!